Graças e paz. Amém. Eu achei muito fraco, não foi, Carol? Graças e paz. Amém. Meu irmão, vamos com alegria. Você está na casa do Senhor. Você tem essa oportunidade de estar aqui, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Então se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então eu convido você nesse momento a ficar de pé, para a gente poder glorificar o nome do Senhor com alegria e começar esse culto com alegria. Esqueça todos os problemas que você tem, porque você tem um Deus maravilhoso que já está resolvendo para você, há muito tempo. Glória a Deus. As palmas santas do Senhor. Eu sei que você sabe. Então você vai declarar comigo, com Carol. Aleluia! Nada vai me separar. E aí? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Eita, Deus lindo! Difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer.
Glória a Deus. Vou convidar você aí no seu lugar a falar todos juntos nesse momento com o dono dessa casa, o dono dessa festa, o anfitrião. Vamos orar. Graças te damos, Deus maravilhoso, porque tu nos deste a oportunidade de cada um que está aqui nesse lugar, de hoje entrar por essa tua porta, Senhor, e render graças a ti, Deus. Deus, estamos te pedindo, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso local, nosso Brasil, Senhor. O mundo todo está pedindo socorro, Senhor. Mas eu sei que tu estás no controle de tudo, Deus. Por isso estamos aqui felizes e com essa certeza maravilhosa no coração. Porque sabemos que tu estás no controle de tudo, que tu já resolve tudo, Deus. Deus, entregamos esse culto a ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe as nossas súplicas, Senhor, nossos agradecimentos, Senhor. Senhor, fala conosco. Tu tem total liberdade nesse lugar. Teu Espírito Santo tem total liberdade neste lugar, Senhor. Toca na nossa alma, Senhor. Nos converte cada dia mais, Jesus. Nos faz cair na real, Senhor. E mostrar realmente o teu evangelho, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra lá no livro de Pedro, 1 Pedro 1:3. E todos juntos, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Glória a Deus. Posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. A ti rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Aleluia. Florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morre.
soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Aleluia. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver. És o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver. És o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Glória a Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Em tempos em que a fé está saindo pelos, escorrendo pelos dedos, enfim, em tempos em que a gente está perdendo a nossa esperança, porque a gente acredita mais no vírus do que no poder de Deus. Deus é maravilhoso. E a gente, como igreja, não pode perder a nossa fé. A palavra de Deus tem que estar gravada na nossa alma. As promessas dele tem que estar gravadas na nossa alma. Para que quando chegue um vendaval, como está passando nesse momento, a gente continue firme, de pé. E dando esperança para aqueles que estão perdendo a fé em Deus lá fora. Deus é maravilhoso. E essa música traz a gente uma consciência que talvez a gente tenha perdido no momento em que um vírus está fazendo a gente estremecer a base. Por isso que eu quero que você nesse momento repita e cante. E não é essa, viu? Repita e cante essa frase, porque está trazendo a nossa realidade. E a soprano vai cantar. E eu quero que você nesse momento você diga assim, ó Senhor, vai chegar o que for aí. Eu tenho visto pela TV Manuel e o pastor tentando trazer vocês a realidade de que não importa o que passe, Deus está no controle de tudo. Então que você traga sua consciência nesse momento. Deus está no controle de tudo. Não esmoreça. Não esmoreça. Você está firme hoje porque Deus está aqui com você. E se você estiver doente, Deus já está com você. E se Ele levar, glória a Deus por isso. Oh, aleluia. Sei que você sabe essa música. Você vai cantar bem forte. Sei que estás aqui, Senhor. Sabe aquela oração? Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha
a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero me alegrar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Por quê? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Ah, glória a Deus. Vamos fazer mais uma leitura bíblica que se encontra lá no livro de Romanos 15, 13. Mais uma vez, todo mundo junto. Amém? Aqui. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz
Amém, glória a Deus. Vamos fazer o recolhimento das ofertas. Quem está... Kelly? Você que é nosso visitante, não se sinta constrangido. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor.
vivo só pra ti. Aleluia, glória a Deus. Chamar o nosso pastor. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama, diz as Escrituras, a palavra de Deus, e com seu sangue nos resgatou dos nossos pecados, né? Essa é a maravilhosa graça de Deus, através de Cristo Jesus Cristo, dando a sua vida por nós, homens pecadores, indignos da presença desse Deus, mas Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele não olhou o nosso pecado, mas resolveu tomar o meu lugar na cruz, sacrificando-se no meu lugar, para que eu tenha vida e vida em abundância, né? Por isso, nós estamos aqui nesta noite. Todos que chegaram até aqui, todos que estão ouvindo, né, na sua casa, sejam todos abençoados em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz: feliz é aquele, né, que ouve a palavra do Senhor, que dá lugar à palavra do Senhor. E há um conselho do profeta Isaías que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Você quer encontrar Deus? Quer encontrar resposta para as suas dores, para as suas dúvidas, para as suas incertezas? Busque ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Invoque-o no dia da sua angústia e Ele vai ouvir a tua dor, a tua necessidade, porque Ele é um Deus que se compadece de cada um de nós. É o Deus que sente a sua dor, chora como chorou por Israel, quando subiu no monte e olhou para Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém. As lágrimas desciam dos olhos de Jesus e ele chorava. Quantas e quantas vezes eu tentei te juntar como uma galinha junto os seus pintinhos e vocês não quiseram, né? E hoje você que está ouvindo essa palavra, né? Quantas vezes mais Deus vai bater na porta do seu coração e você vai rejeitar esta graça, né? Quantas e quantas vezes, Jerusalém? E Jesus tem chorado pela humanidade que está sofrendo. Jesus não é um Deus indiferente à dor, mas Ele se compadece de cada um e clama, e invoca, e anuncia a todos que o busquem, que se dobrem diante dEle, que invoque o seu nome enquanto Ele está perto, porque haverá um dia, né, que cessará a graça sobre a humanidade, e a graça está sendo derramada a todos os homens, para que invoquem o nome do Senhor e sejam salvos dos seus pecados. E nós queremos agradecer a Deus pelas pessoas que aniversariaram essa semana, a Jéssica, né, a Vanessa, das gêmeas, e a irmã Cida, a esposa do nosso irmão Silvio, né, que esta semana tiveram a graça de serem abençoados por Deus com mais um ano de vida, né, que a misericórdia se renovou na vida destas pessoas, e o Senhor tem sido misericordioso, nos dando a graça de estarmos vivos neste mundo. E como a Marqueles já falou, independente que nos sobrevenha, independente das situações que passemos aqui neste mundo, não importa, a gente sabe, nas promessas de Deus, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque a morte já foi derrotada, o inferno já foi vencido, e aqueles que pertencem a Jesus são mais do que vencedores, porque vão reinar com Ele para todo sempre. Por isso, nós não desfalecemos, por isso nós não desanimamos, mesmo em meio a todas as coisas que acontecem, nós permanecemos firmes, porque sabemos em quem temos crido e cremos nas suas promessas,
que é um Deus que não mente e que é um Deus que não pode, né, mudar as suas promessas. Então vamos orar por essas pessoas que o Senhor abençoou com mais um ano de vida. Vamos orar, né, pela irmã Laide, que ainda se encontra no Hospital Alfa, né, se recuperando da Covid, está bem melhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida da irmã Laide. Vamos orar pela irmã Neuza, que está com um processo, né, de dificuldade de saúde, para que o Senhor cuide da sua filha, né, como tem cuidado o tempo todo. A Bíblia diz que Deus nem dorme, nem pisca os olhos, né, para guardar e vigiar aqueles a quem Ele ama. E você saiba, você é um amado de Deus, que Deus não empestaneja, Ele está 24 horas atento, cuidando, enviando seus anjos para mandar o socorro bem presente na hora da necessidade, na hora da angústia. Então vamos interceder. Lá naquele hospital, os anjos do Senhor estão ali presentes, o Senhor está ali, porque Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos, que não nos deixaria órfãos, mas mandaria da parte de Deus o Consolador, o Espírito da verdade, que estará conosco para todo sempre. É a promessa da Bíblia. Por isso, em qualquer lugar, em qualquer situação, nós nunca estaremos só, porque o Espírito do Senhor habita em nós, está conosco e habita em nós. Por isso nós nunca nos sentiremos só, porque o Consolador, o Espírito da verdade, está sempre, né, no nosso travesseiro ali, enxugando as nossas lágrimas. Por isso a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vamos interceder por essas pessoas. E nos avisos que temos, terça-feira, estamos aqui com os PGMs dos homens, reunindo aqui para aprender a palavra de Deus. Terça-feira, 19h30. Quarta-feira estaremos lá com os batizados, que foram batizados recentemente, com estudo bíblico, discipulado da palavra de Deus, na casa da irmã Tânia. Quarta-feira, 19h30. Quinta-feira, estamos aqui com o culto de oração, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que a arma mais poderosa que nós temos para vencer as dificuldades e as tentações é a oração. A oração é o poder de Deus, né? É onde temos relacionamentos de intimidade com Deus, onde ouvimos a voz de Deus falando ao nosso coração. Por isso estamos aqui quinta-feira orando uns pelos outros, né? Porque acreditamos que o poder de Deus se manifesta, né, na intimidade, no momento das nossas orações. Que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Ninguém sai da mesma maneira da presença de Deus. Ninguém que chega à presença de Deus não pode sair da mesma forma, vai sair transformado, consolado, abençoado e liberto das suas angústias. Então esteja aqui conosco para orar pela nossa nação, pelos povos que estão passando por dificuldade, a enfermidade, o vírus. O Senhor está no controle de todas as coisas. E isso que acontece, nada acontece por acaso na humanidade. Em tudo que vem à nossa vida, precisamos tirar uma lição para crescimento, para amadurecimento da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Sabemos que os dias são maus e que a volta do Senhor está por um piscar de olhos, né? Por isso Ele pede para a igreja ficar atenta, com os olhos abertos e os ouvidos atentos aos sinais da sua volta, né? Então vamos estar aqui quinta-feira com as mensageiras do rei aqui reunidas com a irmã Priscila, para o aprendizado, né, das missões. Estarão aqui com Priscila. E os embaixadores também aqui, quinta-feira, 19h30. E sexta-feira, o retorno do PGM dos adolescentes, né? Será lá em casa, tanto os meninos como as meninas que fazem parte dos embaixadores e das mensageiras. Será o PGM retornando na nossa casa com os grupos dos meninos e das meninas adolescentes. Estará lá com Laís e a Milena, juntos aprendendo, né, e compartilhando a palavra de Deus. E o curso, né, as inscrições estão bombando aí, todo mundo se inscrevendo para o curso de introdução à Bíblia.
né, que todos, o material, o seminarista vai dar os avisos depois, estarão disponíveis breve no próprio site. Então vamos aprender, né? Enquanto nós não podemos reunir toda a igreja para as atividades, né, por causa dessas dificuldades que estamos passando, vamos fazer a escola bíblica por enquanto online, estudos bíblicos das senhoras irá retornar também online, né? Por causa da idade, mulheres muito acima de 60 anos, mas vamos fazer 3 grupos de mulheres, né? 3 líderes, né? Para que pelo WhatsApp, né, estejam compartilhando durante a semana, grupos de orações, compartilhar a palavra de Deus. Também essa semana estamos também elaborando, né, esses trabalhos com as senhoras. Então que todos, né, participem das atividades da sua igreja, todos possam buscar o conhecimento da palavra de Deus e o crescimento da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, Sandro, né? Que uma vez no mês, a cada 15 dias, ele está aqui conosco. Ele vai interceder, né, pelos enfermos, pela nossa nação, para que o Espírito Santo nos dê o consolo nessas dificuldades todas e saber que a mão de Deus está no controle de todas as coisas e que Ele ilumine, né, a ciência, né, os homens, para uma vacina que cure, né, amenize a dor da nossa humanidade e da nossa população. Está na mão de Deus. Todos estão se dobrando diante da sabedoria de Deus, que a sabedoria do homem não é suficiente, né, para resolver o problema da humanidade. Mas os homens precisam se converter dos seus maus caminhos, se voltar para o Senhor, porque está escrito na palavra de Deus: se o meu povo se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei a oração e eu sararei a sua terra. Mas ele está falando isso para a igreja. A igreja precisa buscar, a igreja precisa se voltar para o Senhor, a igreja precisa se converter dos seus maus caminhos. Quando fizer isso, a nação inteira, né, será sarada dos seus males. Então, igreja, né, desperta para buscar o Senhor, para invocar o nome do Senhor, para se dobrar de joelhos diante do Senhor, para que o Senhor sare a nossa nação, sare a nossa terra. Então vamos orar, sabendo que Ele ouve a oração do justo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oremos. Graças a paz, igreja. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Amém. Hoje pela manhã nós estávamos estudando um estudo bíblico, e o pastor ele colocou uma coisa, e quando nós passamos a olhar sobre essa visão essa revelação que ele trouxe a nós, ele diz uma coisa muito impactante. Ele diz o seguinte: o diabo fracassou quando matou Jesus. Por que isso? Porque quando ele matou Jesus, ele destruiu um exército de um homem só e criou um batalhão imenso, que é representado por mim e por vocês hoje, não é verdade? Então, que o Espírito Santo possa interceder por nós, continuar firme sobre os nossos corações, e vamos vencer, irmãos, eu não tenho dúvida. Não existe pandemia, a pandemia existe. Não podemos ser ignorantes ao ponto de dizer que não podemos nos cuidar. É tanto que nossa igreja está aqui se cuidando, nossos irmãos estão em casa, nosso pastor tem orientado, o nosso grupo tem sempre orientado a estarmos nos cuidando, para que em breve essa igreja esteja mais forte e firme, orando contra essa batalha que o diabo já declarou sobre a terra e sobre os homens. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa rica oportunidade que está aqui presente na tua casa, Senhor Deus. Obrigado pelo livramento que tenha preparado para mim ali em Minas, Senhor Deus, uma região onde cada vez mais o número de casos cresce, os leitos estão cada vez mais ocupados, mas de qualquer forma eu tenho sempre estado em oração e em comunhão com minha igreja, Senhor Deus, intercedendo por cada membro que aqui é representado, Senhor Deus. Sabemos dos estados dos irmãos que foram apresentados aqui, irmã Laíde, entre outros, mas sabemos que tua mão poderosa está sobre eles, Senhor Deus. E no momento certo,
teremos a declaração da vitória, Senhor Deus. Continua conosco, nos dá um culto abençoado, uma semana na Tua santa presença. E continue, Senhor, sobre a direção da vida do nosso pastor, e que o Espírito Santo, Senhor Deus, continue a nos revelar o Seu poder sobre cada um, Senhor Deus. Esteja cuidando de nós, continua conosco, nos dá uma semana de vitória. É o que já pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, com o nosso seminarista Emanuel. E que o Senhor use o seu servo para trazer a palavra ao teu coração, o que Deus quer falar para você. Seja Ele a boca de Deus na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Exatamente, boa noite. Quase por 1 minuto, não estava errado. Graças e paz. Mais uma vez aqui reunidos para ouvirmos a palavra de Deus, louvarmos o seu nome. Antes de começar, eu queria dar os avisos a respeito do curso. Tem como colocar, Leite? Então, dia 7 de fevereiro, quer dizer, de abril, dia 7 de fevereiro, nós estaremos iniciando o nosso curso de Introdução à Bíblia. É um curso simples, é um curso básico, para que os irmãos não fiquem assustados, sem muitas dificuldades em relação a termos teológicos e tudo mais. É um curso voltado, um curso que eu elaborei, voltado para todas as idades, todo o nível de instrução. É um nível que todos da nossa igreja podem participar. Então você não precisa ficar receoso, com medo de achando que vai ser uma coisa avançado, porque é um curso. Não, é a nossa EBD. Como nós estamos num período de pandemia e não temos presencialmente as nossas classes, as nossas aulas, então, juntamente com o pastor, nós pensamos e elaboramos esse curso para que os irmãos pudessem continuar aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. O curso, nós vamos ter 10 aulas, então ele começa no dia 7 de fevereiro e vai até o dia 11 de abril. O curso será todos os domingos, das 10h20 da manhã até às 11h20. Uma horinha ali, que vai ser o suficiente para a gente poder aprender muita coisa sobre a nossa Bíblia. Por exemplo, a nossa primeira aula tem como tema Conhecendo a Bíblia. Você conhece a nossa Bíblia, você conhece a sua Bíblia, A divisão de Antigo e de Novo Testamento. A gente vai dar uma olhada geral, sobre a Bíblia. A gente vai conhecer ela e depois a gente vai destrinchando, vendo outras questões no decorrer dessas aulas. Todo o curso vai ser transmitido através do aplicativo do Google Meet. Então, alguns celulares já vêm com ele instalado, muita gente está fazendo uso desse aplicativo. É simples e fácil. Desde que você fez o seu primeiro acesso a ele, todos os seus dados, o seu e-mail já fica registrado, não vai mais ter dor de cabeça. Nas próximas aulas vai bastar clicar no link da aula, já vai abrir o aplicativo direto. Algumas pessoas me procuraram e ficaram receosas quanto a isso. Se a gente olhar um pouquinho para trás, há alguns anos, quem imaginava que hoje nós teríamos um aplicativo como o WhatsApp, onde nós trocamos mensagens instantaneamente com diversas pessoas, com grupos, com tudo. Então, tudo é uma questão de hábito, A nossa sociedade mudou, hoje nós temos esse recurso
e vamos utilizá-lo para aprender mais de acordo com a graça de Deus. Amém? Se alguém tiver alguma dificuldade quanto ao aplicativo ou quanto à sua inscrição, pode me procurar no término do culto. Aí também tem, lá no link, também tem o meu telefone pessoal. Pode ligar para mim e falar comigo. Tenho o maior prazer de ajudar e de tirar qualquer dúvida. Amém? Obrigado, Laís. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, e nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 8. Mateus 5, do 1 ao 8. Todos acharam? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Todo mundo afiado aí, achando rápido. E a palavra de Deus diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, glorioso é o Teu nome. Tu és bendito em nossas vidas, ó Deus. Pai, te pedimos nesse momento que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, e que a Tua palavra entre até o mais íntimo do nosso ser, provocando transformação nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, porque desejamos ouvir a Tua voz em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o primeiro sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Em muitas Bíblias, ele vem até com o título em cima do capítulo de número 5, o Sermão do Monte. Jesus ele começa o seu ministério fazendo essa grande pregação, essa grande mensagem para muitos que o acompanhavam. Jesus ele olha para a multidão, como diz no começo, do capítulo, ao ver a multidão, Jesus para ensiná-los. E por que é Sermão do Monte? Porque Jesus ele sobe, fica em um ponto mais elevado, para que todos pudessem lhe ouvir. E ali ele começa com as suas palavras de sabedoria, de entendimento. Ele começa a falar com aquelas pessoas, trazer a elas agora o entendimento, uma mensagem. E essa mensagem, Jesus começa falando bem-aventurados. Ele começa falando felizes. Felizes são os pobres de espírito. Jesus começa utilizando desse nome, bem-aventurados, felizes, porque Jesus ele é mensageiro de um reino. Jesus ele nos trouxe o reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que é chegado o reino dos céus. Jesus traz um reino, esse reino é de Deus, esse reino é do Pai. Mas Jesus está falando para pessoas
que já se consideram o povo de Deus. E como agora Jesus diz que para o povo de Deus, que Ele está trazendo o reino de Deus. Deus já havia dado a sua lei, as suas instruções e mostrado aos homens como era viver de acordo com a vontade de Deus. Como era viver feliz. Como era verdadeiramente ser um bem-aventurado. Mas naquele povo se encontravam fariseus e mestres da lei, escribas, homens poderosos que guardavam a lei, que ensinavam ao povo como obedecer a Deus. Mas com seus corações endurecidos e movidos pelos seus próprios desejos, esses homens que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus àquele povo, transformou as palavras de sabedoria do Senhor em apenas ritos, em cerimônias. Para aqueles judeus que estavam ali, ouvindo as palavras de Deus, ouvindo, aprendendo de Jesus, eles tinham aprendido que pecar era apenas um ato, era fazer ou não fazer. Aquelas pessoas, elas aprenderam que elas tinham que se controlar para não fazer isso ou aquilo. A palavra de Deus, ela tinha sido reduzida a apenas regras de fazer ou não fazer. Transformaram isso em uma religião. Religião é isso, é um conjunto de crenças. Mas como eu já disse várias vezes nesse púlpito, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é considerado uma religião lá fora, por aqueles que estudam as religiões. Mas para aqueles que fazem parte, o Evangelho não é uma religião. Porque o Evangelho, ele não se resume sobre fazer ou não fazer. O Evangelho não fala sobre o que você faz. O Evangelho fala sobre quem você era e em quem Deus lhe transformou. O Evangelho é sobre quem nós somos em Cristo. É muito mais do que um conjunto de regras. É muito mais do que fazer ou não fazer. Muitos se enganam, se iludem, vindo aos templos, às igrejas, dando os seus dízimos, as suas ofertas, frequentando os cultos, participando da ceia, e achando que por responder a todo esse conjunto, fazem parte do reino de Deus. Jesus começa as suas bem-aventuranças e dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para os fariseus, os mestres da lei, isso de cara traz um impacto, porque os pobres de espírito são aqueles que por eles mesmos foram renegados e postos para fora. São as prostitutas, os leprosos, os doentes, aqueles que transgrediram a lei do Senhor, aqueles que não obedeceram esse conjunto de regras. E Jesus chega dizendo que esses são felizes, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele vai trazendo várias bem-aventuranças, mas no dia de hoje eu queria que nós prestássemos atenção no que ele diz no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse versículo, ele traz uma grande verdade para nós.
Ele traz a verdade, a afirmação de que nós vamos ver Deus. Isso fica claro quando nós lemos o primeiro capítulo de Apocalipse. Só que no primeiro capítulo de Apocalipse, todos irão ver Deus. Mas irão ver Deus como juiz, onde todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todos nós, todos os que estão aqui, todos os que não estão aqui, todos aqueles que já morreram e todos aqueles que ainda irão nascer, um dia estarão diante do Senhor. Estarão diante do Senhor, mas Deus estará como juiz. Como o pastor disse aqui, a graça de Deus foi derramada sobre a humanidade. Vem sendo derramada dia após dia, mas chegará um momento em que cessará. Chegará o dia da prestação de contas, chegará o último dia, onde Deus se levantará como justo juiz. Mas não é desse momento que Jesus está falando. Jesus, quando ele está dando as bem-aventuranças, ele está trazendo o reino de Deus, ele está mostrando qual é a conduta, qual é a vida daquele que pertence a esse reino, mas Jesus não está falando desse encontro. Jesus está falando do encontro que mais tarde é revelado lá no capítulo 22 de Apocalipse, que diz que os seus servos o verão face a face. Jesus está dizendo, falando desse momento, do momento em que os seus servos encontrarão com o Pai. E diferente do que é dito no capítulo 1 de Apocalipse, os seus servos não encontrarão Jesus, não encontrarão Deus como juiz. Encontrarão Deus face a face. E o adorarão. E estarão lá prestando culto ao Senhor, louvando o seu santo nome e desfrutando da presença de Deus. Desfrutando da vida que Jesus nos trouxe. Porque enquanto estamos aqui, sofremos. Se você quer ouvir palavras de esperança para a sua vida, leia Apocalipse 22. Apocalipse é um livro que é pouquíssimo lido. E muitos, dizem que tem medo do livro de Apocalipse. Não temos que ter medo, porque o livro de Apocalipse traz, o livro de Apocalipse, que significa revelação, traz esperança aos nossos corações. Esperança de que diz que sim, Jesus voltará. Sim, um dia todo sofrimento será posto ao fim. Quando você lê Apocalipse 22, você vai ver a descrição do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, da vida que Cristo nos prometeu. E que vida é essa? É uma vida onde não haverá mais dor, nem choro, onde Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. É um mundo, uma terra, um céu, onde não haverá mais pecado. Você pode tentar imaginar isso? Viver e não morrer. Viver e não adoecer. Viver e não sentir dor. Viver uma vida que nunca mais os seus olhos derramarão lágrima alguma, porque você estará na presença de Deus. Você estará em comunhão com Ele. E é desse momento que Jesus está falando no versículo de número 8. E Ele diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O profeta Ezequiel, em uma das suas profecias, diz que, traz a palavra de Deus que diz que Deus substituirá o nosso coração de pedra por um coração de carne. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que consiste no Evangelho. É nessa transformação.
Deus, com a chegada do seu reino, com o envio do seu Messias, do seu Filho, Ele está trazendo o seu reino. E junto com Ele está substituindo os nossos corações, que antes eram corações de pedra, corações voltados aos nossos próprios interesses, por um coração de carne. Em outro momento, Deus diz que a sua lei vai estar agora gravada nos nossos corações. Deus, Ele nos traz uma transformação de vida. Isso é o Evangelho. Não é fazer ou não fazer, é transformação de vida. E essa transformação acontece através de Jesus. Acontece através dos nossos corações sendo limpos, sendo limpado todos os dias, através do poder de Deus que atua em nós. Jesus diz que bem-aventurado são os limpos de coração, aqueles que estarão diante de Deus, aqueles que vão desfrutar de uma eternidade com o Pai, que vão desfrutar da Nova Jerusalém. Esses têm um coração limpo. E o que seria então ter um coração limpo? Nós podemos aprender sobre um coração limpo com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus nós aprendemos como é ter um coração limpo. Porque Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso exemplo fiel. Ele é aquele que nunca pecou, e por isso que podemos aprender o que é ter um coração limpo através da pessoa de Jesus. Um coração limpo é um coração obediente. Um coração limpo é um coração que, acima de todas as coisas, preza pela obediência à palavra de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso maior exemplo de obediência é Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo fazendo parte da divindade, mesmo fazendo parte da Trindade, Ele se despiu de toda a sua glória e obedeceu o plano de salvação do Pai. Veio aqui, pisou nesse mundo, negou a si mesmo completamente, para que Ele morresse no meu e no seu lugar. Aquele que tem um coração limpo é aquele que deixa os seus desejos de lado e prioriza obedecer a palavra de Deus. É aquele que deseja servir, é aquele que quer servir a Deus acima de todas as coisas. Jesus deu exemplo disso quando, faltando pouco tempo para a sua crucificação, Ele foi lá e lavou os pés de todos os seus discípulos. E o que aconteceu naquele momento? Pedro disse: o Senhor não vai lavar o meu pé não, porque eu é que tenho que lavar o pé do Senhor. Mas o que é que Jesus responde para Pedro? Pedro nunca soube do que estava falando. Jesus diz a ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Lavar os pés, Jesus estava dando o exemplo
do serviço, da obediência, de uma vida dedicada a amar ao próximo, a servir aos propósitos de Deus. E quando Pedro escuta isso, o que é que ele responde? Então que o Senhor me lave por inteiro. Porque Pedro queria ter completamente parte com Jesus. Jesus, ele nos ensina a obedecer. No Salmo 1, o salmista diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes de tudo isso, o que é que ele faz? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Obediência. Um coração puro, um coração limpo, um coração que foi substituído, foi embora o coração de pedra e ganhou um coração de carne novo de Deus, que recebeu o Espírito Santo da promessa. É um coração que o seu desejo é obedecer ao Senhor, é obedecer, é servir aquele que nos resgatou do lamaçal do pecado e nos limpou através do sangue do Cordeiro, e agora nós somos limpos, né? E a palavra de Deus diz que nós estamos alvos como a neve. Tem até aquele hino que é um dos meus preferidos do HCC, alvo como a neve. Marcelo botou um olhão, não vou cantar não, Marcelo, calma. Um coração puro, um coração limpo, um coração que foi trabalhado por Jesus. É um coração que ama obedecer a sua palavra. Esse é o desejo que tem que estar nos nossos corações. Quando nós lemos a palavra de Deus, em muitos momentos essa palavra ela nos confronta. Se você ler a Bíblia, em algum momento você não percebe que está sendo confrontado, você está lendo a Bíblia errado. Porque a palavra de Deus, ela mostra exatamente isso. Quem nós somos e quem nós deveríamos ser. E essa transformação, ela acontece através do agir de Deus em nossa vida. Acontece através da nossa obediência à palavra de Deus. Precisamos amar essa palavra. Aqueles que vão estar diante de Deus, desfrutando da sua presença, são aqueles que amam essa palavra. São aqueles que se dedicam a ela. São aqueles que negam a si mesmo pelo serviço. Segunda característica que nós podemos aprender com Jesus sobre um coração limpo, sobre um coração igual ao dele, é um coração que tem compaixão. Compaixão. Eu acredito que um dos ensinamentos que Deus nos trouxe através dessa pandemia é a termos compaixão. Porque quando nós olhamos para tudo isso, o que foi que a gente aprendeu? Que eu cuido de mim. E quando eu faço isso, eu também estou cuidando do outro. Tem muitos que têm pregado por aí e dito e transmitido a mensagem de que a pandemia, a doença, é o juízo de Deus, é o castigo de Deus sobre a humanidade. Se fosse, nós não resistiríamos. Eu tenho duas afirmações quanto a isso. A primeira, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso não é um castigo, porque o castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele,
Quando Jesus, lá no Getsêmani, antes de ser crucificado, ele está lá orando, transpirando sangue e pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele. E ele foi obediente até a morte de cruz, até o momento desse cálice ser dado a ele, em favor de nós, em nosso lugar. Então, não é o castigo de Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Segundo, haverá sim um momento de juízo, mas esse será o último momento. Deus não fica dosando os momentos de castigo sobre a humanidade. Vai chegar o momento. Nós sabemos disso, a palavra de Deus nos afirma isso. Mas o que vivemos aqui são consequências do pecado que entrou nesse mundo. Mas que apesar de tudo isso, Deus nos ensina. Apesar de tudo isso, a sua graça é tão grande que mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus ele tem nos lapidado, Ele tem cuidado de nós e Ele tem nos ensinado muitas coisas. E nesse momento aprendemos a ter compaixão. Aprendemos a exercer misericórdia. Acabamos de ver essa semana o estado do Amazonas, um caos, as pessoas morrendo sem oxigênio. E a compaixão, a misericórdia é manifestada. Ela é exercida. E muitos que podiam estar acumulando as suas riquezas preferem abençoar a vida de outras pessoas. Deus usa quem Ele quer, irmão, para cumprir os seus propósitos, até para abençoar aqueles que estão a quilômetros de distância, não importa quem seja. Toda manifestação de misericórdia que nós vemos aqui debaixo do sol, ela é proveniente do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso. Que todo bom ato, toda benfeitoria procede do Pai das luzes, vem do alto. Deus manifesta a sua misericórdia, movendo seja quem for, crente ou não crente, servo seu ou não, Ele mobiliza, Ele faz, porque Ele tem compaixão de nós. E nós aprendemos a ter compaixão, ter um coração limpo através da pessoa de Jesus. Jesus, em todo momento, Ele era movido por compaixão. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus 14:14. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome. Mateus 15:32. Em todo momento, Jesus era movido por compaixão. Em todo momento. Jesus estava caminhando e tem um cego lá clamando. Jesus, filho de Davi, tem o quê? E o que é que Jesus faz? Ele para e manda chamar o cego. Por quê? Porque ele tem... O que é que o servo estava clamando para ter? Compaixão. O que é que Jesus tem? Compaixão. Ele para e se compadece. Em outro momento, Jesus vem entrando em uma cidade com os seus discípulos, todos felizes e alegres. Na entrada da cidade, o que é que ele encontra? Um cortejo fúnebre. Ele encontra com uma viúva que está enterrando o seu único filho. E o texto diz que Jesus
movido de grande compaixão. Ele rompe todos os protocolos. Quais eram os protocolos? Não podia falar com a mulher, não podia tocar no defunto, não podia interromper o cortejo, não podia ser parado. E Jesus faz tudo. Ele interrompe o cortejo, ele fala com a mulher, ele toca no defunto. Porque ele era movido por compaixão. Ah, então Jesus quebrou a lei? Não, aquelas eram obrigações dos homens. Era a distorção dos ensinamentos do Senhor. Mas Jesus vai lá e ele cumpre a lei de Deus. Porque a lei de Deus é amar ao próximo como alguém limpo de coração ama ao próximo como a mim mesmo. Eu não penso mais em mim exclusivamente. Eu penso no próximo também. Porque ele faz parte do mesmo corpo que eu. Aprendemos a ter compaixão com Jesus. Aprendemos a amar ao próximo. Se alguém um dia me perguntar que para mim o que é amor, amor é Jesus. A melhor definição de amor é Jesus. Amor é uma decisão. Você não sente amor, você decide amar. Você sente paixão, você sente simpatia, você sente gostar, mas amar é uma decisão. E quando você decide amar, esse decidir amar vai além das circunstâncias. Para decidir amar, você não precisa de motivos. Porque se você precisar de motivos, não é amor. Porque um coração movido por amor não é um coração egoísta. E Jesus, ele decide amar. Ele mostra o que é o amor. Amor é uma decisão. Qual era o motivo que Deus tinha para nos amar? Nenhum. O que foi que eu fiz pelo amor de Deus? Nada. Eu pequei, e pequei, e pequei. Mas Deus decidiu me amar. Ele decidiu enviar o seu Filho para nos salvar. Essa é a demonstração do amor de Deus. É Jesus um dia ter estado no ventre de uma jovem. É um dia ter nascido. É um dia ter pisado nesse mundo. E um dia ter morrido no meu lugar. Isso é amor. Quando foi que eu dei motivos para merecer isso? Jesus em todo o tempo ele tinha compaixão. Ele era movido por compaixão. Um coração movido por compaixão, ele não está procurando motivos para exercer essa compaixão. Se Jesus fosse apenas um homem, ele teria todos os motivos, quer dizer, todas as desculpas para ignorar aquele cortejo da viúva. E ninguém iria dizer nada. Ninguém iria questioná-lo. Jesus tinha todas as desculpas a seu favor para ignorar o cego. E se ele fizesse isso, ninguém teria dito nada. Mas em todo momento, ele tem compaixão por nós. Ele tem compaixão por aqueles que estavam padecendo, por aqueles que estavam sofrendo. E a compaixão deve estar em nossos corações. As nossas ações, elas não podem ser movidas por objetivos. Não precisamos de um motivo, de uma desculpa, de um porquê fazer. Precisamos apenas fazer. Precisamos apenas amar. Sem porquê. A terceira e última característica, que são inúmeras, mas eu escolhi apenas 3, para que a gente observasse com o coração de Jesus.
A terceira é o perdão. Jesus é o perdão de Deus. Se você sofre com a sua consciência lhe acusando de algo que você fez, talvez para muitos possa não fazer sentido tudo isso. Mas existem muitas pessoas que seguem a sua vida sofrendo e se martirizando por causa dos seus erros do passado. Saiba que Jesus é o perdão de Deus. Saiba que o perdão de Deus foi levantado como uma bandeira na cruz do Calvário. O perdão de Deus estava lá estampado para que todos pudessem ver. Em Mateus 9, nós vemos Jesus curando um paralítico. E quando ele cura aquele paralítico, Jesus diz para ele que os seus pecados estão perdoados. Jesus diz aquilo porque ele quer trazer um choque, um confronto para os fariseus que estavam naquele momento. Primeiro, para mostrar que ele sim é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que ele sim tem autoridade para perdoar pecados. Mas também para mostrar a eles que achavam que se aquele homem era paralítico é porque Deus estava o castigando. Então, se esse é o entendimento de vocês, então eu digo, os seus pecados estão perdoados. Jesus ele não mediu esforços para perdoar aqueles que eram tidos como devedores pela sociedade. E há um burburinho naquele momento, os fariseus ficam alvoroçados porque dizem que Jesus está blasfemando, como é que um homem pode perdoar pecados? E aí Jesus diz a eles, qual é a diferença de dizer, seus pecados estão perdoados ou levanta da tua cama e anda? Porque todo ato de Deus, de Jesus em curar, é uma manifestação do perdão de Deus. Todas as vezes que Jesus curou, Jesus estava tornando público, estava fazendo um exemplo, fazendo de forma explícita que Deus estava perdoando a humanidade, que Deus estava perdoando os homens. E isso é o Evangelho. O Evangelho, boa nova. E que boa notícia é essa? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que Deus estava trazendo paz para nós. Que Deus estava nos perdoando. E você está perdoado. Cristo é o perdão de Deus. E um coração limpo, um coração segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, é um coração que sabe perdoar. Jesus falou várias vezes sobre perdão. E na oração que ele nos ensinou, o que é que ele diz? Para que nós devemos falar? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ali ele não estava dando um modelo engessado, mas ele estava nos ensinando, nos mostrando como devemos orar. E nesse modelo que ele nos dá, mesmo nesse modelo ele está nos ensinando e mostrando que um coração de alguém que foi perdoado por Deus é um coração que perdoa. O perdão, ele é o contrário do ódio. O ódio é um veneno que você toma esperando que alguém morra, sendo que isso só faz mal para você. Alguém que odeia é alguém que se destrói. Pessoas amarguradas, com ódio em seu coração, com rancor,
São pessoas que, com o passar do tempo, vão definhando e adoecendo, porque aquelas angústias vão destruindo a pessoa por dentro, dia após dia. E o perdão é o contrário. O perdão, ele traz vida para aquela pessoa. O perdão, ele é o antídoto para o veneno que é o ódio, que é o rancor, que é a amargura. Contra tudo isso, temos o perdão de Deus. Ele nos ensina a perdoar. E um coração limpo, de alguém que é feliz, que é bem-aventurado, como Jesus diz, é alguém que perdoa. Alguém pode dizer que não perdoa porque a outra parte que lhe ofendeu não pediu perdão. Quando foi que nós pedimos o perdão de Deus? A palavra diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Deus já tinha decidido nos perdoar antes da fundação do mundo. Antes que Ele dissesse haja luz, o seu plano de salvação já estava elaborado, já estava engatilhado. E quando Ele disse haja luz, foi o play. Para perdoar, não precisamos da ação de alguém. O perdão é uma ação de você em você mesmo. É você decidindo deixar de sofrer pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. Aprendemos a perdoar com o exemplo de Jesus. E Jesus, ele nos perdoa não porque nós pedimos, não porque nós fizemos alguma coisa. Ele nos perdoa porque Ele decidiu, porque Ele nos amou. E alguém de coração limpo é alguém que perdoa. E esse perdão que você exerce no seu coração não depende das ações de quem lhe fez mal. Depende única e exclusivamente de você. E caso você não perdoe, sinto em lhe dizer, é só você quem vai sofrer. Jesus, ele nos ensina a viver feliz, a viver bem. Por isso que ele diz bem-aventurados, que significa felizes. Felizes são os puros de coração. Felizes são aqueles que não têm o seu coração manchado com ódio, rancor ou mágoa alguma, porque aprendeu a perdoar com Jesus. Aprendeu a perdoar com o Evangelho. O nosso exemplo que devemos buscar, que devemos aprender, que devemos nos dedicar todos os dias, é o coração de Jesus. É buscar ter o coração dele. Só em Jesus temos um coração novo. Só nele é que esse coração de pedra é arrancado e jogado fora e é colocado um coração novo, de carne, capaz de amar como a palavra de Deus diz. Amar o outro como a si mesmo. É só Ele que limpa o nosso coração. Para concluir, queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 51. Enquanto isso, Marcelo já vai vindo para cá, que nós vamos cantar uma canção para concluir esse culto. O Salmo 51, a partir do verso 10. E o salmista diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Que essa seja a sua oração, que essa seja a minha oração.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria dentro de mim, ó Deus, um espírito inabalável. Limpa, Senhor, os nossos corações. Porque quando tivermos um coração limpo, um coração semelhante ao de Jesus, nós vamos proclamar esse reino em todos os lugares. As pessoas vão olhar para você e vão ver o reino de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar Jesus. Porque é isso que nós somos, cristãos, pequenos cristos. Nunca seremos iguais a Ele, porque Ele é a plenitude de Deus. Mas somos miniaturas dEle, somos mensageiros do seu reino, e vivemos esse reino, e manifestamos esse reino ao mundo, quando temos um coração igual ao dele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento, para a gente louvar e concluir o culto. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Me ensina a me amar o meu irmão, a olhar com teus olhos e perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por permitir que mais uma vez nós tivéssemos chegados aqui e oferecido a Ti, Senhor,
um culto de louvor e de adoração ao Teu nome. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a amar, a obedecer, a exercer o Teu perdão, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Senhor. Cria-nos, Senhor, em nós, um espírito inabalável, um espírito quebrantado, um coração contrito que Te ama e que ama o próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a viver o Teu reino, a amar, Senhor, a amar, a ver com os Teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Obrigado porque as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado pela mão direita. O Senhor tem nos colocado de pé dia após dia. E como a Tua palavra diz, Senhor, ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o sustenta pela mão. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado e continuará nos sustentando todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai. Continua, Deus, nos abençoando e nos guardando e nos dando uma semana de paz abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz e que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer.